Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de dois assuntos. Vamos falar a respeito de tarifas e vamos falar a respeito de desigualdade. Mas a desigualdade vai ser provavelmente diferente daquilo que vocês geralmente ouvem ou estão pensando. Então fiquem até o final do vídeo. Começando por tarifas, então nós temos uma notícia aqui a respeito das tarifas entre China e Estados Unidos. Aí uma outra matéria aqui da CNN, que as tarifas entre China e Estados Unidos podem beneficiar de alguma forma o Brasil. O Brasil pode começar a exportar mais para a China do que já exporta e exportar também algumas coisas para os Estados Unidos, talvez, já que esse trade, esse comércio entre China e Estados Unidos tende a diminuir um pouco por causa dessas tarifas. Sim, pode se beneficiar com isso. Só que qual que é meu ponto aqui? No Brasil nem tanto, mas no noticiário internacional, no último mês, eu vi muito o discurso de veja como tarifas são ruins, porque as tarifas elas aumentam os preços dos produtos. Vejam os produtos que serão impactados negativamente por causa das tarifas de Trump. Veja quais produtos que o Canadá, ou que o México, ou que a China exportam para os Estados Unidos que são importantes e que vão aumentar o seu preço caso essas tarifas aconteçam. E é engraçado porque parece que boa parte da imprensa, que sempre tem essa posição de defender mais impostos e mais gastos por parte do governo, descobriu que impostos aumentam os preços dos produtos. Porque uma tarifa não é nada mais, nada menos do que um imposto, do que uma tributação. Da mesma forma que o imposto de renda, ou o IVA, ou o IPTU, ou o imposto sobre ganho de capital, ele aumenta o preço dos produtos e os preços dos serviços. Todo tributo aumenta o preço de produtos e serviços, sem exceção, independentemente de qual for esse produto e esse serviço. O imposto sempre aumenta o custo de vida das pessoas. Não são só tarifas de importação e exportação que fazem isso. E a gente sabe que parte da imprensa, da grande imprensa, defende certos tipos de narrativa e por isso que eles começam a vir com esse discurso de veja como as tarifas vão aumentar o seu custo de vida. Só que todo tributo aumenta custo de vida. Pode ser imposto sobre renda, pode ser imposto sobre ganho de capital, pode ser IPTU, pode ser IVA, pode ser qualquer outro imposto. Todos eles aumentam o nosso custo de vida. Todos eles nos empobrecem. Ou melhor, empobrecem uma nação de forma geral e empobrecem os pagadores de impostos. Quem recebe esse imposto, aí não empobrece, né? Aí ele acaba muitas vezes, inclusive, ficando mais rico, que seriam aí os servidores públicos. E também aquelas pessoas que vivem na esfera de influência do Estado, conseguindo contratos vantajosos para a sua empresa, por exemplo. Agora, também é importante falar que, por mais que eu não goste dessa conversa de qual que é imposto melhor ou pior, porque é uma conversa meio que você prefere levar uma facada na barriga ou uma facada nas costas. Não tem uma resposta boa para isso. Mas, se nós formos pensar em outros tipos de impostos, o imposto sobre ganho de capital, imposto de renda, o IVA, IPTU, o imposto sobre importação talvez seja o melhor imposto. Porque, diferente dos outros tipos de impostos, o imposto sobre importação, ele acaba incentivando a produção interna de insumos, seja aqueles insumos, aqueles produtos agrícolas ou produtos mais industrializados. Eles incentivam que a maior parte dessa produção aconteça internamente. Já o IPTU, Imposto de Renda, Imposto sobre Ganho de Capital, IVA, eles não incentivam nada, eles incentivam a pessoa a ganhar menos, a trabalhar menos, a comprar menos, a ter uma casa menor, em um lugar mais afastado. Não existe um incentivo que eu possa olhar e dizer como positivo nesses tributos. O IPTU até pode ser positivo no sentido de há certos lugares e cidades onde há uma aglomeração muito grande. E por aumentar o IPTU nessas regiões, faz com que essa cidade ela acabe se espalhando mais sobre o território. Isso faz com que certos problemas ligados a
uma necessidade de consumo de energia, de água, de esgoto, de trânsito em determinado bairro, em determinado local, tenda a diminuir. Então, dependendo de como o IPTU for estruturado, ele pode sim auxiliar nisso. Agora, para os outros impostos, eu não vejo como eles podem vir a solucionar algum tipo de problema. Mas o imposto sobre importação, sim, ele é ruim, sim, ele prejudica as pessoas. O imposto bom é sempre aquele imposto que não existe. E ele prejudica também o país, muitas vezes, a participar daquilo que nós chamamos de cadeias internacionais de produção. Ou seja, quando você vai construir um carro, aquele produto que muitas vezes passa por diversos países até o produto final ser concluído, esse país ele acaba muitas vezes sendo excluído dessas cadeias internacionais de produção, justamente por ter um imposto de importação muito alto. Mas entre você ter um imposto de importação muito alto e você ter um IR alto, um imposto sobre ganho de capital alto, um IVA alto, um IPTU alto, eu diria que, de novo, escolher entre levar uma facada nas costas e uma facada na barriga. Mas eu diria que o imposto sobre importação pode ser não tão ruim quanto os outros. Bem, então esse é o primeiro assunto do nosso vídeo, tarifas. O segundo assunto do nosso vídeo é a respeito de desigualdades geográficas. Por que nós temos na nossa cabeça, pelo menos muitas pessoas, eu vejo aí a maioria dos brasileiros, e não só brasileiros, assim no mundo de forma geral, em outros países também isso acontece, que as pessoas têm essa ideia de que se existe alguma desigualdade de alguma forma, de algum tipo, isso precisa ser sanado. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma desigualdade entre os estados da federação. Então, via de regra, vamos pegar um mapa aqui para vocês. Então, via de regra, né? Os estados aqui do Sudeste são mais ricos, depois ali os estados do Sul, muito próximos também do Sudeste. Aí depois, ali no nível intermediário, nós temos os estados do Oeste e Centro-Oeste, que não são tão ricos, mas também não são tão pobres. E aí nós temos os estados mais pobres da nação, que são os estados do Norte e os estados do Nordeste. Aí nós vemos muitos políticos, e daí é claro que aqui existem motivos eleitoreiros para que isso aconteça também, mas não é só isso, é também um inconsciente coletivo das pessoas, muitas vezes, de dizer, ok, existem estados mais ricos ou cidades mais ricas, estados mais pobres, cidades mais pobres. Então nós temos que equilibrar essa equação. Mas a pergunta aqui é, nós temos que equilibrar essa situação? Porque, por exemplo, se nós pegarmos São Paulo, o estado mais rico da nação aqui, nós vemos que São Paulo é um estado rico, boa parte do PIB nacional é produzido pelo estado de São Paulo e é o estado mais populoso da nação. Muito bem. E se nós pegarmos por outro lado, vamos pegar o estado do Amazonas. Ele é um estado que tem um território muito grande, é o estado com o maior território, tem uma população frente ao tamanho do território muito baixa e tem uma população, generalizando, mais pobre do que a média da nação. Aí os políticos em Brasília, olhando essa situação, vêm com o discurso de, ok, nós temos que equalizar essa situação. Como nós vamos fazer isso? Vamos tirar dinheiro de São Paulo e vamos pegar esse dinheiro e colocar no Amazonas para desenvolver essa região. Porque aí nós vamos diminuir essa desigualdade. Vamos tentar atrair mais população para o Amazonas. Vamos tentar atrair mais capital e mais recurso para o Amazonas, fazendo projetos, fazendo obras públicas de infraestrutura, etc, etc, etc. Muito bem. As pessoas automatizaram esse tipo de pensamento. Mas a pergunta é, faz sentido fazer isso? Será que não faz sentido no final das contas ter essa desigualdade? Existir essa desigualdade? Nossa, Marcos, que coisa horrível. Você está defendendo a desigualdade no nosso país. Não, a pergunta é, será que não existem vários motivos para o estado de São Paulo ter se tornado o estado de São Paulo e o estado do Amazonas ter se tornado o estado do Amazonas? Será que nesses 500 anos de história não houveram motivos, por exemplo, geográficos de o estado estar em uma posição geográfica interessante, vantajosa, motivos climáticos do estado ter um clima bom para a agricultura, para as pessoas viverem, do estado ter vários recursos hídricos, do estado ter, por exemplo, recursos minerais também,
do tipo de imigração que acabou prestigiando esse estado. Então, o estado de São Paulo não virou o estado de São Paulo de graça ou porque algum político em Brasília ou no Rio de Janeiro decidiu que o estado de São Paulo seria o estado de São Paulo. Existiram vários motivos os quais viabilizaram esse estado ter uma população e uma riqueza muito maior do que os outros estados. Da mesma maneira, existem vários motivos porque o Amazonas é um estado mais pobre e com uma população muito menor, se nós levarmos em conta a área do estado, então uma população muito menor por quilômetro quadrado, do que os outros estados. É um estado onde a agricultura às vezes não é tão favorável, onde o clima não é favorável, onde geograficamente não é interessante você ter uma empresa nesse estado, não é interessante você ter uma agricultura mais intensiva nesse estado, onde até não é interessante que pessoas se aloquem nesse estado, ou seja, não faz muito sentido desenvolver aquele estado. Não faz muito sentido as pessoas irem morar naquele estado. Por isso que ele, em 500 anos, não se desenvolveu tanto quanto outros estados. Ou seja, existe uma lógica para aquele lugar ser menos desenvolvido do que outras regiões do país. E aí você simplesmente pegar e falar, olha, deixa eu tirar o dinheiro desse negócio aqui que está dando certo para enterrar dinheiro nesse negócio aqui que não está dando certo e que não é projetado para dar certo. Dar certo no sentido de se industrializar, de ter uma agricultura mais intensiva, de desenvolver certas atividades que poderiam enriquecer aquela região ou aquela população. Talvez, no final do dia, não faça sentido construir coisas, desenvolver serviços naquela região, naquela cidade, naquele estado. Simplesmente não faz sentido. É como se eu tivesse uma empresa onde eu tenho produtos que vendem muito e produtos que não vendem quase nada, que me dão muitas vezes prejuízo. E ao invés de eu buscar vender melhor e mais esses produtos que dão mais resultado, eu pego o dinheiro que eu ganho com esses produtos que vendem muito bem e que dão muito resultado e fico enterrando esse dinheiro em produtos que não vendem tão bem e não dão tanto resultado. E eu sei que quando nós falamos de Brasil, existe um quesito muito emocional das pessoas. Então eu posso estar falando com alguém que mora inclusive no Amazonas, ou que mora no Acre, ou que mora em Rondônia, ou em Roraima, e ele pode se sentir ofendido com o que eu estou falando. Então vamos sair um pouco do Brasil e vamos explorar outras áreas. Por exemplo, podemos falar da Colômbia. Por que Bogotá acabou se desenvolvendo muito mais do que outras cidades na Colômbia? Por que certas regiões não se desenvolvem tanto na Colômbia? Por exemplo, a região do Mar Atlântico na Colômbia, então aqui Cartagena, Barranquilha, acabou se desenvolvendo muito mais do que essa região no Pacífico. Por que isso aconteceu? Porque existem questões geográficas de comércio com a região e com os Estados Unidos também, e questões climáticas, questões de cadeia montanhosa, questões de acessibilidade, que fizeram com que essa região aqui na Colômbia praticamente não se desenvolvesse e fez com que essa região se tornasse uma região mais pobre, via de regra, do que essa outra região aqui da Colômbia com acesso para o Atlântico. Assim como existem motivos que fizeram Bogotá ser a capital da Colômbia e outras cidades não serem a capital da Colômbia, que é justamente uma posição estratégica, mais ou menos ali no meio do país, em uma cadeia montanhosa, com acesso a outras cidades importantes, uma cidade que é mais fácil de ser defendida do que outras cidades. Ela também não fica tão ao sul, porque ao sul você tem uma mata atlântica muito fechada. Ou seja, Bogotá não virou a maior cidade, a capital do país, de graça. Existiram vários motivos, principalmente geográficos, que fizeram ela se tornar a capital do país. E existem vários motivos por essa região aqui da Colômbia ser muito menos desenvolvida do que essa região aqui. Então não faz sentido o governo da Colômbia acordar um determinado dia e falar assim, nossa senhora, existe uma desigualdade aqui. Deixa eu ficar tirando o dinheiro dessas regiões que deram certo para enterrar esse dinheiro em regiões que não vão dar certo, por mais que eu fique enterrando dinheiro nelas, porque não faz sentido que elas deem certo. Deem certo no sentido de
Não faz sentido que elas se desenvolvam. Por que que São Paulo tem dezenas de milhões de habitantes? Porque fazia sentido que ela tivesse dezenas de milhões de habitantes. Por que que o Amazonas não tem dezenas de milhões de habitantes? Porque não faz sentido que o Amazonas tenha dezenas de milhões de habitantes. Por que que a indústria em São Paulo se desenvolveu e não se desenvolveu no Amazonas? Porque faz sentido que ela se desenvolva em São Paulo por vários motivos históricos e geográficos e não faz sentido que ela se desenvolva no Amazonas. Da mesma forma, nos Estados Unidos, você tem regiões mais envolvidas, que é justamente essa região aqui na costa do Atlântico, essa região aqui do Texas também, e essa região aqui na costa do Pacífico. Outras regiões aqui no centro dos Estados Unidos não são tão desenvolvidas quanto essas outras regiões aqui que, via de regra, têm acesso ao mar e que foram também colonizadas antes. E existem vários motivos para que isso aconteça, para que essas regiões sejam, via de regra, mais pobres, tenham um PIB per capita menor do que outras regiões e tenham uma população menor por quilômetro quadrado do que outras regiões. Questões geográficas, questões históricas também, mas principalmente questões climáticas, questões geográficas, questões de acesso ao mar, questões de recursos, seja recursos minerais, seja de recursos ligados a petróleo, ligado a gás. E também questões de, às vezes, uma tributação mais ou menos interessante, questões burocráticas. Então, isso também tem o seu papel. Mas isso é um papel, ao longo de 500 anos de história, vamos dizer, minoritário. O principal motivo, 90% do motivo de nós termos essa configuração, acontece justamente porque não faz sentido você ter muitas vezes indústrias nessas regiões, você desenvolver certas atividades nessas regiões. Ou essas regiões, muitas vezes até, elas privilegiam certos tipos de atividades. Por exemplo, essa região aqui da Louisiana, Mississippi, Arkansas, Missouri, Kansas aqui, é uma região onde você tem um setor agrícola muito forte. Ou seja, foram regiões onde desenvolver o setor agrícola fez mais sentido. Muito mais sentido do que desenvolver a indústria, por exemplo. Agora, essas outras regiões aqui de Washington, Nova York, Boston, foram regiões onde fez muito mais sentido o desenvolvimento da indústria do que da agricultura. Isso fez com que houvesse disparidades entre o PIB per capita dessas regiões e o número de pessoas vivendo nessas regiões também. Por exemplo, aqui no Canadá, nós vemos que Ontário e Quebec, e também aqui a Colômbia Britânica, são os estados mais desenvolvidos, principalmente essa região aqui de Vancouver e essa região aqui de Toronto e Montreal. De novo, existiram questões históricas, geográficas do porquê essas regiões se desenvolveram mais e outras regiões aqui não se desenvolveram tanto. Se nós pensarmos na Austrália, a mesma coisa, aonde que as pessoas moram na Austrália? Quais são as cidades, as regiões mais ricas? As regiões mais ricas são justamente aqui em volta de Melbourne, em volta de Sydney, em volta de Brisbane. Aqui em Perth também tem uma população maior. E boa parte da Austrália é uma região desolada, onde o PIB per capita vai ser menor e a população vai ser menor. Imagina se o governo da Austrália acorda certo dia, vamos agora pegar o dinheiro dessas regiões que deram certo, que faz sentido que as pessoas morem nelas e vamos começar a gastar ele não em desenvolver mais essas regiões. Vamos pegar e começar a enterrar esse dinheiro tentando desenvolver o deserto australiano, tentando fazer com que pessoas se mudem para o deserto australiano, tentando desenvolver agricultura, indústria no deserto australiano. Faz sentido isso? Faz sentido ficar queimando esse dinheiro? Não faz sentido, porque não faz sentido que pessoas morem ali. Não faz sentido desenvolver em certos sentidos, por exemplo, indústria, agricultura, aquela região. A mesma coisa nós podemos pensar aqui nesse gráfico que eu mostrei para vocês no final de semana passado, aonde nós mostramos o PIB per capita de vários países. Então vamos parar um pouco e pensar, se a África fosse um país, percebam que se a África fosse um país e cada um dos países da África fosse um estado, digamos assim, nós teríamos estados com uma renda per capita maior, que são estados aqui com esse verde mais escuro, uma renda per capita de média para baixa, que é um verde um pouco mais claro, e esse laranja é uma renda baixa. Então nós teríamos estados onde existe uma renda média alta, que é estados aqui do sul e do norte, e também um outro estado aqui. Teríamos vários estados, via de regra, os estados aqui do sul, da costa
oeste e do norte, que teriam uma renda de média para baixa. E outros estados, principalmente os estados da África subsaariana aqui, e que boa parte dos estados são estados onde você tem um deserto do Saara, ou então eles não têm também um acesso muito grande ao mar, ou então eles também estão em regiões problemáticas com questões de guerra, questões de problemas de recursos hídricos, questões geográficas não tão vantajosas. Perceba que esses estados que se desenvolveram mais nesse nosso país África hipotético, houve um sentido, uma razão histórica, geográfica, de recursos hídricos, de recursos agrícolas, de recursos minerais, para eles se desenvolverem mais ou menos. Então, essas regiões aqui se desenvolveram mais porque existia um comércio muito grande através aqui do sul da África, que se eu não me engano eles chamam isso aqui de Cabo da Boa Esperança, se eu não estou enganado esse é o nome. Então existia um comércio muito grande. Então o comércio que acontecia, por exemplo, entre a Ásia e a Europa, acontecia através do Cabo da Boa Esperança. Por isso que historicamente essa região acabou se desenvolvendo mais, além de sim ter outros motivos, por exemplo, motivos como recursos minerais interessantes. Essas regiões aqui do norte também são um pouco mais envolvidas via de regra do que outras regiões da África, porque historicamente elas tendo acesso ao Mediterrâneo, elas acabaram se desenvolvendo muito mais na parte comercial e enriquecendo mais do que outras regiões da África. Então faz sentido, nesse país África que nós inventamos, eu tirar recurso dos estados que deram certo e que estão dando certo, os estados aqui em verde claro, porque existe uma razão histórica, geográfica, mas principalmente geográfica, deles terem dado certo e pegar o dinheiro deles para tentar desenvolver os outros estados da África, os quais são mais pobres, os quais quase não têm muita população, porque não faz sentido que as pessoas morem nessas regiões. Faz sentido eu fazer isso? Eu pegar e tentar desenvolver indústria, eu tentar desenvolver agricultura no meio do Saara? Faz sentido eu fazer isso? Não faz mais sentido eu pegar esse recurso e desenvolver mais as regiões que já estão dando certo, onde existem motivos para que essas regiões deem certo? Será que isso não é mais inteligente? Será que isso não é o que faz mais sentido? Então, pessoal, todo esse discurso aqui que eu fiz é para quebrar um padrão mental que as pessoas têm assim muito forte, que é essa coisa de deixa eu equilibrar desigualdades entre estados, entre cidades. As pessoas estão tão no automático de ter esse tipo de discurso que elas nem param para refletir se isso faz sentido ou não. E daí alguém, claro, vai perguntar, nossa, Marcos, mas daí as pessoas que moram nessas regiões, elas vão estar condenadas à miséria? Não. As pessoas vão desenvolver as atividades que faz sentido desenvolver nessas regiões. E se não fizer sentido ter uma população tão grande naquela região, porque às vezes existe sim alguma indústria que faça sentido, algum tipo de atividade extrativa que faça sentido naquela região. Só que aquela região talvez comporte, dentro daquela atividade, 500 mil pessoas. Ela não comporta 2, 3 milhões de pessoas. Aquele tipo de atividade que faz sentido ser desenvolvido naquela região comporta um certo número de pessoas vivendo confortavelmente e ganhando talvez bons salários. Mais do que certo número de pessoas, ela não comporta. Tá, então o que essas pessoas vão fazer? Elas vão se mudar para outras regiões. Então, se ela está em uma região onde não faz sentido eu desenvolver agricultura, não faz sentido eu desenvolver indústria, não faz sentido eu desenvolver certos tipos de serviços, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar, colocar a mochila nas costas e se mudar para regiões onde faça sentido que essas atividades sejam desenvolvidas. E com isso ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Agora, eu tirar o dinheiro das regiões que fazem sentido, dos setores, das indústrias, das atividades que fazem sentido serem desenvolvidas em certos estados, em certas cidades, em certas regiões, para enterrar esse dinheiro em atividades as quais não fazem sentido existir em determinadas regiões, isso é uma perda de dinheiro, é um atraso, é uma propagação de miséria e de ignorância econômica que não faz sentido e que deve ser mudada. E ela começa a ser mudada justamente quando nós começamos a
quebrar essa percepção de que só porque eu tenho algo que está a 30 e algo que está a 10, eu tenho que necessariamente tirar dinheiro do 30 e colocar no 10 para fazer o 10 subir ao custo de fazer o 30 baixar. Às vezes isso pode fazer sentido, em muitos casos, e nesses casos que eu estou falando aqui para vocês, isso não faz sentido. E eu poderia continuar dando vários exemplos. Exemplos na China, exemplos na Índia, exemplos na Rússia, aonde a mesma coisa acontece. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.